Permanecer firmes na fé. A Bíblia nos diz em Atos 14:22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Essas palavras não são apenas um conselho, são um chamado. Um chamado para algo que vai muito além de começar bem, é um chamado para continuar, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Hoje, muitos começam, muitos se emocionam, tomam decisões, fazem promessas, mas poucos permanecem. E talvez a pergunta mais honesta que precisamos fazer é: por que é tão difícil continuar? Perseverança é a insígnia dos verdadeiros santos. A vida cristã não é apenas um começo nos caminhos de Deus, mas é também uma permanência no mesmo, enquanto a vida durar. Isso significa que a fé não é uma fase, não é um momento, não é um impulso emocional. A fé verdadeira é uma caminhada longa, constante, muitas vezes silenciosa e frequentemente desafiadora. O que acontece com um cristão, de certa forma, aconteceu ao grande Napoleão. Ele disse: "A conquista fez de mim o que sou, e conquistar me sustentará." E há uma verdade espiritual nisso. Sob a presença de Deus, foi a conquista que moldou quem você é hoje. Foram as batalhas que você enfrentou, as orações que você fez, as renúncias que você decidiu viver. E da mesma forma, será a continuidade dessa caminhada que vai te sustentar. Você não pode viver apenas do que já venceu. Você precisa continuar vencendo. Não no seu próprio braço, mas na dependência de Deus. Seu lema precisa ser elevado. Seu olhar precisa estar acima das circunstâncias. Porque somente é verdadeiro conquistador aquele que permanece até o fim. Não é quem começa com intensidade, mas quem termina com fidelidade. Não é quem sente mais, mas quem continua mesmo quando não sente nada. Jesus falou sobre isso na parábola do semeador. Ele disse que havia uma semente que caía em solo rochoso. Ela até crescia rápido, mas não tinha raiz. E quando vinha o sol, ela secava. Quando vinham as dificuldades, ela não resistia. Isso mostra que o problema nunca foi começar. O problema sempre foi não ter raiz. A fé que depende de emoção não sobrevive à pressão. A fé que depende de circunstância não suporta a dor. Mas a fé que está enraizada em Deus permanece, mesmo quando tudo parece contrário. E é por isso que a perseverança se torna o alvo dos nossos inimigos espirituais. Porque o mundo não se incomoda se você for cristão por um tempo. Ele não se importa se você estiver animado por alguns dias. Mas ele trabalha constantemente para que você pare no meio do caminho. Para que você se distraia, se canse, se conforme. Existe uma guerra acontecendo, e muitas vezes ela não é visível. A Bíblia diz que o inimigo anda ao redor como um leão, procurando alguém para devorar. Mas ele nem sempre vem com um ataque direto. Muitas vezes, ele vem com desgaste, com cansaço, com pensamentos sutis. A carne começa a sussurrar. É cansativo continuar. É pesado demais. Por que você precisa se esforçar tanto? Por que continuar lutando? Será que vale a pena mesmo? E esses pensamentos vão minando sua força. Não de uma vez, mas aos poucos. Satanás também ataca de forma estratégica. Ele não precisa te fazer desistir de Deus completamente. Ele só precisa te fazer parar. Parar de orar. Parar de buscar. Parar de se posicionar. Ele começa a sugerir que você não está fazendo o suficiente, que você está falhando, que talvez seja melhor descansar. Mas esse descanso muitas vezes é uma armadilha. Outras vezes, o ataque vem de forma ainda mais intensa, como uma voz interna que diz: desiste de tudo. Nada está funcionando. Nada está mudando. É exatamente o tipo de voz que encontramos na história de Jó, quando lhe disseram: amaldiçoa a Deus e morre. E talvez você nunca tenha falado isso em voz alta, mas já sentiu algo parecido dentro de você. A verdade é que grande parte da batalha acontece na mente. Pensamentos que desanimam, que enfraquecem, que questionam sua caminhada. Pensamentos que tentam te convencer de que não vale a pena continuar. Mas é nesse ponto
que a palavra de Deus se levanta como verdade. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele não disse que foi fácil. Ele não disse que não sofreu. Ele disse que terminou. E isso muda tudo. Porque o objetivo não é apenas lutar, é terminar. Não é apenas começar com Deus. É permanecer com Ele até o fim. Por isso, a instrução é clara. Use o seu escudo. Feche a sua armadura. A Bíblia fala sobre a armadura de Deus, e ela não é simbólica à toa. Ela representa uma postura espiritual ativa, vigilante, preparada. Você não pode viver a vida cristã de forma passiva. Você precisa se posicionar todos os dias. Precisa decidir continuar, mesmo quando não tem vontade. Precisa escolher permanecer, mesmo quando está cansado. E mais do que isso, você precisa clamar a Deus. Porque a perseverança não vem apenas da sua força. Ela vem do Espírito de Deus operando em você. É Ele que sustenta, é Ele que fortalece, é Ele que renova.